Bem-vindo ao canal Atos de Fé. Respire fundo porque o que está prestes a ser revelado não é comum, é espiritual. Há algo acontecendo nas regiões invisíveis que você ainda não conseguiu explicar. Não é azar, não é coincidência, é ataque. Existem laços armados no silêncio, armadilhas montadas enquanto você dorme. Mãos ocultas puxando fios contra sua vida financeira, emocional e espiritual. E os salmos já advertiam a inimigos que não se levantam de frente, mas conspiram nas sombras, observam seus passos e esperam o momento certo para ferir. Se você sente que tudo trava quando está prestes a avançar, se o dinheiro entra e desaparece sem explicação, se portas se fecham no último segundo, se surgem enfermidades que ninguém consegue diagnosticar, se sonhos recorrentes mostram pessoas te observando, perseguindo ou falando contra você, isso não é psicológico. É vigilância espiritual. Há pessoas que sorriem para você, mas lançam palavras de destruição quando você vira as costas. Familiares que aparentam amor, mas carregam inveja do que Deus colocou sobre a sua vida. Colegas que fingem parceria enquanto sabotam seu crescimento. Amigos que monitoram sua trajetória e relatam tudo para quem deseja sua queda. E até práticas ocultas sendo levantadas para atrasar, drenar e confundir seu destino. Mas ouça com atenção. O tempo do inimigo oculto terminou. Os salmos de proteção não apenas guardam, eles expõem. Eles quebram o sigilo das trevas. Eles fazem a armadilha voltar contra quem a construiu. Eles revelam agendas escondidas, invejas disfarçadas e conspirações silenciosas. Não saia deste vídeo. Enquanto você permanece aqui, algo está sendo quebrado agora. Correntes espirituais estão se rompendo. Bloqueios invisíveis estão sendo desfeitos. E aquilo que operava no silêncio está sendo trazido à luz, um por um. Esta não é uma oração comum, é um confronto divino, uma ativação de proteção imediata, uma declaração profética baseada nos salmos que falam de livramento, justiça e restituição. Deus Altíssimo, tu que vês o oculto e sondas os corações, agora eu coloco esta vida debaixo da tua sombra e declaro toda emboscada levantada contra ela está sendo frustrada. Que os laços armados nas trevas se rompam, que as mãos ocultas percam força, que toda língua que se levanta em segredo seja silenciada, que o inimigo que se escondeu para atacar seja exposto, desarmado e confundido. Ativa agora teus escudos espirituais, cerca esta pessoa com livramento. Restaura o que foi drenado, devolve o que foi roubado. Que toda armadilha preparada contra ela se volte contra quem a planejou. Que haja luz onde havia conspiração. Paz onde havia opressão, e avanço onde antes só existia bloqueio. Se você crê, não fique em silêncio. Digite nos comentários. Todos os inimigos secretos foram expostos e destruídos. Cada palavra declarada é um selo espiritual. Cada ato de fé é um acordo com o céu. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração. Hoje, as trevas estão sendo reveladas e a proteção já está ativada. Agora, não é mais apenas revelação, é intervenção. Enquanto você permanece aqui, algo se move no mundo espiritual. Você não está apenas ouvindo palavras, você está ativando a intervenção angelical. Você está concordando com o juízo de Deus contra tudo o que foi feito em oculto. Cada segundo neste vídeo é uma brecha fechada. Cada palavra declarada é uma armadilha desarmada. Por isso, não se distraia, não saia. Este é o ponto de virada. Feche seus olhos por um instante e entre comigo nesta oração. Porque agora não é súplica, é ordem espiritual. Pai eterno, agora eu me coloco diante do teu trono, não com medo, mas com autoridade, no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que vê o oculto, que ilumina as trevas e expõe toda a obra escondida. Nada passa despercebido diante dos teus olhos. Nenhuma conspiração permanece de pé diante da tua luz. Agora, em concordância com cada pessoa que ora comigo, eu ordeno toda inveja levantada contra esta vida seja quebrada agora. Toda palavra maligna liberada em segredo seja anulada agora em nome de Jesus. Toda feitiçaria, todo ritual, toda obra lançada para confundir, atrasar e drenar, eu repreendo e declaro sem poder, sem efeito e sem continuidade. Levanta, Senhor, o teu escudo ao redor dos teus filhos. Sê fortaleza inabalável. Sê muralha de fogo. Empunha a tua espada e guerreia contra os que guerreiam em oculto. Agora, eu ordeno que toda maldição familiar seja interrompida na raiz. Cadeias espirituais herdadas, ciclos repetidos de perdas,
doenças e escassez sejam quebrados agora em nome de Jesus. Que o sangue da aliança fale mais alto do que qualquer pacto antigo. Pai, rasga as redes escondidas, quebra as armadilhas armadas na calada da noite. Expõe os que agiram como caçadores, usando engano, manipulação e falsidade. Que toda seta lançada contra esta vida caia por terra antes de atingir o alvo. Agora, eu declaro: o terror da noite não terá acesso. A flecha do dia não encontrará brecha. A pestilência das trevas não tocará, porque há um abrigo ativado, há uma sombra liberada, há um escudo espiritual envolvendo cada pessoa que concorda com esta oração. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Isso não é engajamento, é concordância espiritual. Senhor, envia teus anjos para guerrear, que eles cerquem, guardem, impeçam e revertam toda sentença injusta. Que quem planejou a queda veja apenas a proteção, que quem desejou o mal testemunhe a libertação. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno toda a agenda oculta seja exposta, todo ataque invisível seja desfeito, toda força contrária seja silenciada, que reste apenas a tua paz, que se manifeste a tua justiça, e que os teus filhos vejam, com os próprios olhos, a queda de tudo aquilo que se levantou contra eles. Está feito, está selado, está consumado. Respire fundo mais uma vez. A oração foi liberada. E quando uma oração como essa sobe, algo inevitavelmente se move. Talvez você não veja com os olhos naturais, mas no mundo espiritual houve deslocamento. Forças que agiam em silêncio perderam cobertura. Planos que avançavam no escuro foram interrompidos. Porque o Deus que guarda não dorme e o Deus que luta não perde batalhas. Os salmos que acabamos de declarar não são palavras vazias. Eles foram escritos em contextos de perseguição real, traição silenciosa, ataques disfarçados, homens e mulheres de Deus cercados por inimigos que sorriam de dia e conspiravam à noite. E foi exatamente nesse cenário que o Senhor se revelou como escudo, fortaleza e juiz justo. O Salmo 91 nos lembra que existe um lugar seguro. Não é ausência de guerra, é proteção no meio dela. Quem aprende a habitar nesse lugar não vive dominado pelo medo, porque entende que nem tudo precisa ser visto para ser tratado por Deus. O Salmo 35 nos ensina algo poderoso. Quando não sabemos quem está lutando contra nós, o próprio Deus entra na linha de frente. Ele confunde o inimigo, desmonta estratégias e faz a armadilha perder o alvo. Aquilo que foi planejado para ferir acaba se tornando prova de que o Senhor estava no controle o tempo todo. E o Salmo 109 nos traz discernimento. Nem todo ataque é físico. Alguns vêm por palavras, calúnias, mentiras repetidas, tentativas de manchar reputações. Mas Deus não ignora isso. Ele ouve cada conversa escondida. Ele vê cada intenção disfarçada de amizade. E ele responde no tempo certo, da forma certa. Agora, saímos da oração com uma postura diferente. Não de paranoia, mas de vigilância espiritual. Não de medo, mas de confiança. Porque quem confia não precisa revidar, descansa na justiça de Deus. Se algo estava drenando sua paz, isso foi interrompido. Se havia confusão constante, isso começa a se dissipar. Se você sentia peso sem explicação, entenda: nem todo peso era seu, alguns eram ataques que você não via, mas que agora foram tratados. A partir daqui, caminhe atento, mas em paz. Nem todo sorriso é abrigo, nem toda porta aberta vem de Deus, mas quem anda na luz não precisa temer as trevas. Permaneça nesse lugar de proteção. Continue em oração, continue buscando discernimento, e confie: o mesmo Deus que revelou é o Deus que protege até o fim. Se esta mensagem falou com você, permaneça conectado. O canal Atos da Fé existe para fortalecer, alertar e conduzir você a um relacionamento mais profundo com Deus, sem medo, sem manipulação, mas com verdade e autoridade bíblica. Não ignore os sinais, não apague o discernimento. E lembre-se, quando Deus revela, é porque Ele já está cuidando. Há uma dor que só quem foi traído entende. Não foi um ataque declarado, foi alguém próximo, alguém que conhecia sua história, alguém que recebeu ajuda, amizade, apoio e retribuiu com oposição silenciosa. Muitos que estão aqui hoje foram cercados dessa forma. Não por estranhos, mas por quem sentou à mesa. Não por inimigos assumidos, mas por pessoas que diziam: conte comigo. E quando você escolheu orar, eles escolheram acusar. Quando você respondeu com bondade, eles responderam com ódio. Isso também está nos Salmos. Homens de Deus que fizeram o bem e receberam traição, que estenderam a mão e sentiram o golpe pelas costas. E mesmo assim,
Escolheram um caminho, não se tornaram vingativos, tornaram-se homens e mulheres de oração. Pai, tu vês cada coração ferido que acompanha este vídeo. Tu sabes quem foi injustamente acusado. Tu conheces as histórias que foram distorcidas, as mentiras repetidas, as reputações atacadas. Nada disso passou despercebido diante de ti. Por isso, não entregamos justiça às nossas próprias mãos. Entregamos ao Senhor que julga com retidão. Declaramos agora todo inimigo oculto que se levantou sem causa está diante do tribunal de Deus. Todo acusador que usou palavras para destruir será confrontado pela verdade. Toda liderança construída sobre engano perderá sustentação. Toda influência baseada em falsidade será removida. Não pedimos vingança humana. Declaramos justiça divina. Que tudo que foi feito em segredo venha à luz. Que negócios escondidos sejam revelados. Que intenções disfarçadas sejam expostas. Que máscaras caiam, que a verdade encontre voz. Chega de fingimento, chega de aparência espiritual sem caráter. Chega de usar o nome de Deus para manipular pessoas. A luz está avançando. E quando a luz chega, o oculto não resiste. Aqueles que insistiram na maldade, que endureceram o coração, que se recusaram a se arrepender, serão confrontados não por homens, mas por Deus. E isso é muito mais sério. Enquanto isso, os filhos de Deus não serão confundidos. Não serão envergonhados, não ficarão desamparados. O Senhor será refúgio para quem foi ferido, fortaleza para quem foi atacado, escudo para quem escolheu não revidar. Se eles amaram a maldição, ela não tocará você. Se rejeitaram a bênção, ela continuará fluindo sobre a sua casa. Porque a herança do justo não depende da aprovação de pessoas, depende da fidelidade de Deus. Saia deste vídeo com clareza no coração. Nem todos que caminham com você torcem por você. Mas Deus está contigo e isso é suficiente. Permaneça na luz, permaneça em oração, permaneça em verdade. A revelação já começou, a justiça já está em movimento. E quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa mesmo depois da guerra. Este é o Atos da Fé. E aqui, a verdade sempre encontra caminho. Há pessoas que escolheram vestir a maldade como se fosse identidade. Fizeram da palavra maligna uma prática, da acusação, um hábito, da calúnia, uma arma diária. Mas hoje declaramos toda a maldição lançada contra os filhos de Deus perdeu o destino. Pai, agora afirmamos com autoridade espiritual. Toda palavra carregada de ódio está retornando à sua origem. Toda oração perversa feita em oculto perdeu força. Toda tentativa de invocação contrária foi quebrada na fonte. Nada do que foi levantado contra os teus filhos permanecerá ativo. Enquanto alguns escolheram amaldiçoar, o Senhor escolheu defender. Enquanto alguns desejaram a queda, o Senhor estendeu a mão. E tu vês, Pai, os que chegaram até aqui enfraquecidos, corações feridos, corpos cansados, mentes sobrecarregadas, pessoas que jejuaram, oraram, confiaram e mesmo assim foram atacadas. Agora, em nome de Jesus, declaro restauração sobre cada um deles, forças sendo renovadas, saúde sendo tocada, ânimo voltando, alegria sendo devolvida, paz ocupando novamente o lugar que havia sido perturbado. Que toda vergonha preparada contra eles recaia sobre quem acusou injustamente. Que toda tentativa de humilhação seja revertida em honra. Que a verdade se levante como testemunha pública. Pai, manifesta agora a tua presença de forma clara. Coloca-te à direita de cada pessoa que assiste a este vídeo. Seu defensor quando não há palavras. Seu advogado quando não há voz. Seu protetor quando as forças acabam. Seu libertador quando tudo parece pesado demais. O Senhor luta por eles. O Senhor fala por eles. O Senhor age em favor deles. E por isso, mesmo depois da dor, há louvor. Mesmo depois da guerra, há testemunho. Mesmo depois da traição, há descanso. Porque quem é defendido por Deus não termina derrotado, termina restaurado. Permaneça firme. A mão do Senhor já está estendida. E o que Ele começou, Ele mesmo sustentará até o fim. Mesmo quando você se sentiu paralisado, Deus nunca esteve inativo. Enquanto seus olhos viam silêncio, o céu estava em movimento. Enquanto você perguntava por quê, o Senhor organizava respostas. Enquanto parecia atraso, era preparação. Há batalhas que Deus não vence diante do público, mas nos bastidores. Ele fecha bocas antes que palavras se espalhem. Ele corta acessos antes que ataques avancem. Ele desmonta planos antes que se tornem dano. E agora, entramos em um novo momento. Não é apenas proteção, é exposição.
Em nome de Jesus Cristo, toda pessoa que trabalhou nas trevas perde cobertura. Toda estratégia escondida foi interrompida. Toda palavra dita a portas fechadas perdeu autoridade. O Espírito Santo está trazendo luz onde houve conspiração. Aqueles que tentaram manipular por meios ocultos tiveram sua influência cancelada. Aqueles que vigiaram, rastrearam, observaram em segredo perderam acesso. Toda tentativa de invasão espiritual por sonhos, pensamentos ou confusão foi bloqueada. As armas foram confiscadas, as entradas foram seladas, porque nenhuma arma forjada prospera quando Deus decide agir. E toda língua que se levanta em julgamento é confrontada pela verdade. Agora, Pai, vindica os teus filhos, limpa seus nomes, restaura sua reputação, defende seu caráter diante dos homens, prova sua inocência onde houve acusação. Mostra ao mundo que eles pertencem a ti e que o Senhor luta por eles. Que os que falaram demais sejam silenciados, que os que mentiram sejam desmentidos, que os que distorceram fatos sejam confrontados pela realidade, que a verdade brilhe mais forte do que qualquer boato. No ambiente de trabalho, agendas ocultas estão vindo à tona, ideias roubadas estão sendo reconhecidas, promoções bloqueadas estão sendo revisitadas, mentiras espalhadas estão sendo rastreadas até a origem. Divisões provocadas estão sendo compreendidas. Traições disfarçadas de parceria estão sendo reveladas. Nada ficará encoberto, nada ficará escondido, nada permanecerá nas sombras. Deus está ajustando cenários, reposicionando pessoas, corrigindo histórias. E aquilo que tentou te enterrar será usado para te promover. O que foi usado para manchar, será usado para testemunhar. O que foi planejado para te parar será a prova de que Deus te sustentou. Agora, permaneça firme, não responda com ira, não se defenda com desespero. Quem é defendido por Deus não precisa se justificar para todos. O Senhor já foi à frente, a verdade já foi liberada, a justiça já está em curso. E o que vem a seguir não é apenas alívio, é testemunho público. Porque quando Deus expõe, Ele não expõe para humilhar o justo, mas para exaltar a verdade. Este é o Atos da Fé. E aqui, a luz sempre vence as trevas. Agora a luz avança para dentro dos círculos mais próximos, porque Deus não expõe apenas o ataque distante. Ele revela o que estava dentro de casa, dentro da igreja, dentro da rotina. Declaramos neste momento: todo inimigo secreto que se levantou dentro da família está sendo trazido à luz. Ciúmes silenciosos, comparações disfarçadas, competição escondida atrás de sorrisos, preferências injustas que feriram corações, manipulações sutis que confundiram decisões. Nada disso permanecerá encoberto. O Senhor está revelando intenções, está trazendo discernimento, está quebrando vínculos de controle emocional e espiritual, e não para gerar guerra, mas para gerar libertação. Também declaramos: toda oposição escondida no ambiente espiritual da igreja está sendo exposta, críticas mascaradas de zelo, autoridade usada para controlar em vez de servir, amizades que eram apenas conveniência, palavras espirituais usadas para ferir. Deus não ignora isso. Ele ama a sua igreja e por isso purifica, por isso revela, por isso corrige. Toda hipocrisia espiritual perde cobertura, toda duplicidade perde força, toda intenção errada perde espaço. Agora, o Senhor estende essa luz até os ambientes do dia a dia, a vizinhança, os relacionamentos próximos, as rotinas comuns. Onde havia observação indevida, Deus coloca limites. Onde havia monitoramento escondido, Deus fecha acessos. Onde havia ameaça silenciosa, Deus antecipa a proteção. Nenhum perigo oculto prosperará. Nenhuma vigilância contrária permanecerá ativa. Nenhuma tentativa de invasão física ou espiritual continuará funcionando. E agora declaramos algo definitivo: toda forma de vigilância espiritual contrária perde autorização. Todo espírito designado para observar, rastrear, confundir ou relatar tem suas funções canceladas. Em nome de Jesus, os olhos que vigiavam são cegados, ouvidos que escutavam são fechados, caminhos de informação são interrompidos, conexões são cortadas, comunicações são quebradas, não há mais acesso, não há mais permissão, não há mais relatório contra os filhos de Deus. O Senhor libera confusão onde havia coordenação contrária, desordem onde havia estratégia maligna, silêncio onde havia acusação, e enquanto o inimigo perde clareza, os filhos de Deus recebem discernimento. Agora você entende o que antes confundia.
Agora você enxerga o que antes parecia normal. Agora você sente paz onde antes havia peso. Isso não é coincidência. É Deus limpando ambientes. É Deus ajustando relações. É Deus fechando brechas. Saia deste momento com maturidade espiritual. Nem toda exposição exige confronto. Algumas exigem apenas distanciamento saudável. Outras, limites claros. E muitas, apenas silêncio e oração. O Senhor já fez a parte mais difícil. Ele revelou. Ele protegeu. Ele bloqueou o acesso. Agora, descanse. Quem anda na luz não precisa viver em alerta constante. Quem está guardado pelo Altíssimo pode caminhar em paz. As trevas foram identificadas. Os acessos foram fechados. E a cobertura permanece ativa. Este é o Atos da Fé, onde a verdade liberta. A luz permanece. E Deus continua sendo a defesa dos seus filhos. Em continuidade e sob a mesma unção declarada antes, eu entro agora no campo da oração com autoridade espiritual, sem recuar um passo sequer. À luz do Deus Altíssimo, cercado pelo escudo da sua presença, eu me levanto como sentinela espiritual e declaro toda a obra escondida contra os filhos de Deus está sendo confrontada agora pela verdade que desce como espada. Nada permanecerá oculto diante da luz que procede do Senhor. Eu ordeno, agora em nome de Jesus, que toda reunião secreta realizada contra a vida, a família, o chamado e o destino dos justos seja desfeita. Seja quebrado todo o conselho oculto, toda articulação silenciosa, toda mesa de conspiração que tentou agir nas sombras. Assim como nos Salmos, o Senhor confunde os planos dos ímpios e transforma a armadilha contra eles mesmos. Eu repreendo toda estratégia que nasceu nas trevas e declaro confusão santa no meio dos conspiradores. Que suas palavras se choquem, que seus passos se desalinhem, que seus caminhos se percam. Agora, em nome de Jesus, eu anulo toda escrita espiritual contrária, todo acordo invisível, toda assinatura feita no oculto, todo pacto que tentou ganhar força espiritual contra os filhos de Deus, seja dissolvido. O sangue do Cordeiro fala mais alto. Seja quebrado todo contrato espiritual herdado, toda aliança antiga, toda palavra lançada por inveja, feitiçaria ou ódio. Eu ordeno percam validade, percam autoridade, percam efeito agora. Como fortaleza inabalável, o Senhor se levanta, sua luz invade cavernas escondidas. Sua espada corta vínculos antigos. Seu fogo consome altares levantados no secreto. Eu repreendo todo o altar das trevas, todo lugar de sacrifício oculto, todo ponto de contato usado para lançar maldições. Seja destruído agora. Que o fogo do céu consuma, que a glória do Senhor derrube, que a presença divina desfaça tudo. Eu ordeno que toda invocação contrária seja silenciada. Todo espírito convocado ilegalmente seja expulso. Todo nome mencionado em rituais ocultos seja apagado agora. O Senhor é libertador, Ele quebra grilhões, Ele traz libertação completa. Todo objeto usado como ponto de ligação espiritual perde sua força neste momento. Toda conexão é cortada, toda influência é encerrada. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece, porque o que Deus está fazendo agora não é simbólico, é real, é espiritual e é imediato. Eu declaro que os filhos de Deus caminham sob proteção. O escudo do Altíssimo os cobre, a fortaleza do Senhor os envolve. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma palavra lançada terá efeito. A luz venceu, a verdade prevaleceu, a libertação foi liberada. Agora, em nome de Jesus, eu selo esta oração. Que haja descanso, que haja paz, que haja restituição, que haja livramento completo. O Senhor vai à frente como guerreiro poderoso e atrás como retaguarda fiel. Está feito, está decretado, está consumado. Amém. Dando continuidade sob a mesma autoridade espiritual já estabelecida, eu prossigo nesta oração sem quebrar o alinhamento profético liberado anteriormente. À sombra do Altíssimo, protegido pelo escudo do Senhor e firmado na fortaleza da sua presença, eu declaro agora toda ligação espiritual contrária está sendo neutralizada. Eu ordeno, agora em nome de Jesus, que todos os elos invisíveis sejam quebrados. Eu corto todas as cordas, desfaço todos os laços, rompo toda conexão espiritual entre os filhos de Deus e qualquer instrumento das trevas que tenha sido usado para ferir, atrasar, confundir ou aprisionar. Seja quebrado agora todo vínculo emocional, espiritual e mental que não veio de Deus. Pai, neste momento, eu clamo por revelação sobrenatural imediata. Abre os olhos dos teus filhos, assim como o Senhor faz nos Salmos, quando dissipa a escuridão e faz a luz prevalecer.
retira todo o véu espiritual, remove toda cobertura enganosa, quebra toda ilusão cuidadosamente construída. Agora, em nome de Jesus, eu repreendo a cegueira espiritual, repreendo a confusão mental, repreendo a ingenuidade que expôs os teus filhos ao perigo. Que a espada da verdade corte toda mentira, e que a luz do Senhor ilumine cada área obscura. Concede discernimento celestial. Libera sabedoria divina para compreender os ataques ocultos, as palavras disfarçadas, as intenções mascaradas. Que os teus filhos saibam discernir quem é verdadeiro e quem é falso, quem é leal e quem é traiçoeiro, quem caminha na luz e quem opera nas sombras. Chega de confusão. Chega de dúvida. Chega de caminhar no escuro. Eles verão com clareza, entenderão com precisão e agirão com prudência. Eu falo agora com todos que foram feridos por inimigos secretos, com aqueles que foram traídos por pessoas em quem confiavam, com aqueles que amaram, cuidaram, abriram o coração e, em troca, receberam dor. Agora, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre o coração. Que a mão do Senhor toque as emoções feridas, que a paz do Altíssimo invada a mente. Eu ordeno que a amargura vá embora. Eu repreendo o ressentimento. Eu expulso a falta de perdão. O Senhor é libertador e restaura a alma abatida. Você não será moldado pela traição. Você não permitirá que o ódio encontre espaço no seu coração. Você não permitirá que a dor o transforme em alguém endurecido. Você perdoará porque isso te liberta, mas não será ingênuo. Você seguirá em frente com um coração curado e olhos abertos. Você avançará, mas avançará com sabedoria. A fortaleza do Senhor será seu abrigo e a luz dele guiará seus passos. Agora eu oro também por aqueles inimigos secretos que ainda têm disposição para se arrepender. Pai, toca suas consciências. Confronta seus corações com a verdade. Fala ao espírito deles. Revela o erro dos seus caminhos e as consequências das suas ações. Concede-lhes a oportunidade de abandonar a maldade, de confessar, de se afastar do engano. Que a misericórdia do Senhor os alcance antes que a destruição seja completa. Eu declaro que esta oração produz frutos, que haja libertação contínua, que haja restauração emocional, que haja clareza espiritual, que haja paz onde havia tormento e luz onde havia escuridão. O Senhor é escudo, espada e fortaleza. Ele guarda, protege, revela e cura. Agora, em nome de Jesus, eu selo tudo o que foi declarado. Nenhuma obra contrária resistirá, nenhuma estratégia oculta permanecerá. Os filhos de Deus caminham livres, conscientes e protegidos. Está feito, está decretado, está selado. Amém. Dando sequência sem romper o fluxo espiritual já liberado, eu continuo nesta autoridade que vem do Altíssimo. Pai, antes que o teu julgamento alcance aqueles que ainda respiram, deixa-os provar da tua graça. Antes que enfrentem a tua ira, oferece-lhes arrependimento. Salva-os da destruição, livra-os da condenação. Resgata-os do caminho da morte que escolheram trilhar. Que a tua misericórdia os alcance como alcança aquele que clama nos salmos quando está à beira do abismo. Que ainda haja tempo para a mudança, enquanto o dia não se encerra. Mas para todo inimigo secreto que endureceu o coração, que rejeitou a correção, que desprezou a graça, que persistiu na maldade mesmo após os avisos do Espírito, eu declaro agora a justiça de Deus entra em ação. Aqueles que intensificaram seus ataques, que multiplicaram planos ocultos, que se levantaram repetidas vezes contra os filhos do Deus Altíssimo, colherão aquilo que semearam. Toda maldição lançada retorna à origem. Todo laço preparado se volta contra quem o amarrou. Toda armadilha armada os alcança. Toda cova cavada se transforma em sepultura para os próprios planos. Que o veneno que prepararam se dissolva em suas mãos. Que as flechas que lançaram não encontrem mais alvo, mas recaiam sobre o próprio arco. Que as palavras usadas para ferir se tornem testemunho contra eles. Isto não é vingança humana. Isto é justiça divina. Isto é retribuição celestial. Isto é consequência espiritual por se levantarem contra aqueles que pertencem ao Senhor. O Deus dos Salmos é justo juiz, e ele não ignora o clamor dos inocentes. Eu declaro que a partir desta hora, o processo de exposição entra em uma nova fase. Inimigos secretos começarão a ser revelados. Atos ocultos virão à tona. Identidades mascaradas serão desnudadas. Planos feitos no escuro serão trazidos à luz. Alguns serão expostos de forma repentina, outros de maneira progressiva, alguns publicamente, outros em silêncio. Mas todos, sem exceção, serão alcançados pela verdade, porque aquilo que começou no reino espiritual agora se manifesta no reino físico. Observe, espere, preste atenção, o Deus que vê no secreto recompensará abertamente.
O Deus que tudo sabe não permitirá que nada permaneça escondido. O Deus que é luz dissipará toda a escuridão. Não há caverna profunda o suficiente para esconder aquilo que ele decidiu revelar. Não há máscara resistente o bastante para suportar o sopro da sua verdade. E agora eu profetizo sobre você que está ouvindo esta oração. Você entra em uma temporada de vindicação sobrenatural. O Senhor está alinhando fatos, revelando intenções e reorganizando cenários para te defender. Ele está prestes a mostrar quem lutou contra você nas sombras. Ele vai revelar quem tramou sua queda, quem conspirou em silêncio, quem falou contra você a portas fechadas. Você identificará aqueles que trabalharam com trevas enquanto fingiam luz. E quando isso acontecer, você não ficará abalado, você não ficará confuso, você não será destruído emocionalmente, porque Deus te preparou para este momento. Ele fortaleceu seu espírito, ele amadureceu seu coração, ele treinou seus olhos para enxergar além das aparências. Você não reagirá com desespero, mas com discernimento. Não com ódio, mas com sabedoria. Não com medo, mas com autoridade. O Senhor vai limpar seu nome, vai restaurar sua reputação, vai defender sua causa. Ele será seu advogado, seu juiz e seu escudo. A verdade falará mais alto do que qualquer mentira. Os fatos se levantarão contra as falsas narrativas. Aquilo que tentaram usar para te destruir será usado por Deus para te promover. Eu declaro paz sobre sua mente, firmeza sobre seus passos e clareza sobre suas decisões. Você não está sozinho, o Senhor marcha à sua frente. Ele é a sua justiça, a sua defesa e a sua vitória. Está decretado, está selado, o tempo da ocultação acabou. A luz já está acesa, amém. Ele tem te fortalecido para este tempo e para esta revelação. Nada aconteceu por acaso. Cada silêncio, cada atraso, cada noite de choro foi um treinamento espiritual. O Senhor estava preparando você para este momento de libertação e de justiça. Ele não apenas revelou, ele capacitou. Ele não apenas mostrou, ele sustentou. A liberdade que começou no Espírito agora se estabelece por completo na sua vida. As correntes invisíveis caem. Os grilhões ocultos se rompem. As maldições antigas e recentes são destruídas. E o teu destino é liberado de toda interferência maligna. Eu declaro que toda missão enviada contra você foi cancelada. Toda agenda secreta foi frustrada. Toda armadilha preparada foi neutralizada antes de tocar seus pés. Todo plano traçado contra sua vida foi destruído pela mão do Senhor. Toda conspiração perdeu força. Toda palavra de morte foi anulada. Todo ataque lançado foi derrotado. Tudo o que foi feito no oculto para te parar, te atrasar ou te destruir foi exposto e desfeito. Você está livre. Você foi liberado. Você saiu do cativeiro. Você está protegido. Você está coberto. Você está cercado pela presença viva de Deus. O Senhor é teu escudo e tua fortaleza. Os anjos do céu acampam ao teu redor. O sangue de Jesus fala continuamente em teu favor. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhuma língua que se levante em juízo terá sucesso. Nenhuma acusação permanecerá de pé. Nenhum plano elaborado contra a sua vida prevalecerá. Nenhuma conspiração, por mais bem arquitetada que pareça, resistirá ao decreto do céu sobre você. Esta oração não termina aqui, porque a obra de Deus não cessou. Enquanto você ouve estas palavras, os anjos ainda estão em guerra por você. O fogo do Espírito Santo continua consumindo todo altar maligno levantado contra a sua vida. O sangue de Jesus continua apagando nomes, dissolvendo pactos, quebrando acordos antigos e recentes. O Espírito de Deus continua agindo nos bastidores, alinhando circunstâncias, movendo pessoas, abrindo portas e fechando caminhos que não vêm dele. A mão do Senhor ainda está operando e a glória dele continua repousando sobre você. Você não saiu ileso por sorte, você saiu vitorioso porque Deus lutou por você. O que tentaram usar para te destruir se tornou instrumento para te fortalecer. O que era para ser o seu fim se tornou o seu testemunho. O que era vergonha se transformou em honra. O que era opressão agora é liberdade. O Senhor te colocou em lugar seguro e ninguém pode arrancar você das mãos dele. Não guarde isso apenas para si. Existe alguém em cativeiro que precisa desta oração. Existe alguém na sua família sendo atacado por inimigos secretos e ainda não percebeu. Existe alguém na sua igreja confuso, ferido, travado, sem entender por que nada flui. Existe alguém no seu trabalho sendo sabotado e achando que é apenas azar. Compartilhe este vídeo. Você não está compartilhando palavras, você está compartilhando libertação. Você não está espalhando conteúdo, você está liberando luz. Você está sendo usado por Deus como instrumento para expor as trevas e conduzir pessoas para a liberdade. Agora, com fé e convicção, digite amém 3 vezes.
Digite sabendo que sua libertação já começou. Digite como quem concorda com o céu. Digite com autoridade espiritual. Seu amém é um acordo com Deus. Seu amém confirma que esta oração foi ouvida. Seu amém declara que aquilo que foi pedido já está sendo executado. Seu amém sela esta obra no mundo espiritual e no mundo natural. Amém. 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 Está consumado. Está feito. Está concluído. A sentença foi liberada. A luz venceu. A verdade prevaleceu. A verdade prevaleceu. Todo inimigo secreto foi exposto. A sua liberdade está estabelecida e ninguém poderá revertê-la. Chegamos ao fechamento desta oração profética e o Espírito do Senhor sela tudo o que foi liberado até aqui. Assim como os salmos proclamam, o Deus que vê no secreto se levanta como juiz justo, como escudo fiel e como refúgio seguro. Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Ele ouviu cada clamor silencioso, contou cada lágrima derramada no oculto e registrou cada injustiça sofrida. Agora, o tempo muda. O ciclo se encerra, a resposta se manifesta. Eu declaro restituição sobre a sua vida. Aquilo que foi roubado no silêncio será devolvido em público. O que foi tomado por engano, fraude, inveja ou perseguição retorna multiplicado pela mão do Senhor. O salmista nos lembra que Deus restaura a honra dos que confiam nele e devolve dignidade aos que foram humilhados sem causa. Receba de volta sua paz, sua alegria, sua reputação, sua força, seus sonhos e tudo aquilo que foi interrompido por ataques invisíveis. O Senhor restitui anos, caminhos e oportunidades. Eu declaro livramento espiritual completo. Assim como nos Salmos, Deus quebra o laço do passarinheiro, despedaça as armadilhas escondidas e confunde os passos dos que tramam no escuro. Todo cerco invisível é desfeito agora. Toda vigilância espiritual contrária perde acesso. Todo acusador perde voz. Toda seta lançada contra você cai por terra. O Senhor te guarda ao entrar e ao sair, de dia e de noite. Nenhuma sombra prevalece onde a luz de Deus se estabelece. Eu declaro quebra total de maldição. Maldições lançadas por palavras, atitudes, inveja, feitiçaria, conspiração ou pecado hereditário são quebradas agora pelo poder do nome do Senhor. Assim como os salmos afirmam, a bênção do justo não pode ser anulada, e aquilo que foi enviado para ferir retorna sem efeito. Toda palavra contrária perde força. Todo decreto maligno é revogado. Toda sentença injusta é anulada. Você não está debaixo de maldição. Você está debaixo da aliança do Deus vivo. O Senhor se levanta como guerreiro poderoso. Ele vai adiante de você e prepara o caminho. Ele expõe o que estava oculto, revela o que estava camuflado e traz à luz o que foi feito nas trevas. Nenhum inimigo secreto permanecerá escondido. Nenhuma agenda oculta resistirá. Nenhuma mentira ficará de pé diante da verdade. O Deus dos Salmos é especialista em virar o jogo, inverter cenários e transformar perseguição em testemunho. Receba esta palavra como selo final, você não está sozinho. O Senhor é por você, luta por você e sustenta você. Quando tentaram te parar, Ele te fortaleceu. Quando tentaram te confundir, Ele te deu discernimento. Quando tentaram te derrubar, Ele te levantou. O mesmo Deus que livrou, restaurou e vindicou seus servos no passado faz o mesmo hoje. Não ignore este chamado. Compartilhe esta oração. Escreva agora, com fé e convicção eu creio. E eu finalizo declarando profeticamente, de forma irrevogável e definitiva: todo adversário oculto é revelado, todo oponente disfarçado é descoberto, todo inimigo camuflado é desmascarado. Em nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, o nome que faz os demônios tremerem, o nome que as trevas temem, o nome que a doença obedece, o nome sob o qual as maldições se quebram, o nome que tem todo o poder no céu e na terra, eu declaro a sua completa vitória sobre todo inimigo secreto em sua vida. Você é vitorioso, você é triunfante, você é mais que um conquistador, você é cabeça e não cauda. Você está acima e não abaixo. Você é abençoado ao entrar e abençoado ao sair. O Senhor está convosco. O Senhor é por você. O Senhor luta por você. E se Deus é por você, quem poderá se levantar contra você? Ninguém. Absolutamente ninguém. Todos os inimigos secretos foram derrotados. Todo adversário oculto foi destruído. Todo oponente disfarçado foi conquistado. Todo inimigo camuflado foi vencido. Este é o seu testemunho. Esta é a sua realidade. Esta é a sua vitória, em nome de Jesus. Amém.